Guys. Bancada Fretilin o bancada LP para tu clarifica para o público ou na petição para tribunal e tempo semua ba mehtama ou na fiscalização abstrata relação ao presidente da República linha nomeação para Luiz Carmona sai presidente do Tribunal de Recurso ou linha efeitos o presidente da República halo declaração ida ou de desvio tia público de atenção para assunto principal ou de culpa para levar membros do Conselho Magistratura Judicial. Deve tu irá menina apreciação a menina presidente da República menina posição na benefoti sobre assunto nele la respeita a Constituição. A minha resistência é assunto balu que o público precisa ter e esclarecer. Eu liga para Luiz Carmona ini antiguidade ini surah hosid ini juiz de direito nessa magistrado judicial olofne surah hosi 2009 surah hosi 2009 nia hala ona neknar nessa juiz di tribunal terceira classe Itavale iha na Jornal da República Série 1, número 16 e conaba de lei número decreto lei número 4 decreto lei número 38 2008 na vez trata conaba Pensama katu sura juiz sira ninia antiguidade. Neve sura fosse lorong primeiro ni hahu serviço hanesa juiz e tribunal. Neve conceito magistratura judiciário ne só aplica det para juiz procurador ni la tama ne quanto mais nascida estagiário. E te reconhece doutor ne mais que era assim tempo mas linha carreira profissional loja nessa juiz e tribunal ne dihan ia decreto lei número 30 de 2008. Ne primeiro, segundo kung hanesa ami hatama na petição para fiscalização para trata ba lei número 4 de 2025 abi identifica assunto central rua ida kona ba inconstitucionalidade norma ne ida selo kona ba competências presidente ni nebe lei ne foba diretamente e la respeita imperativos constitucionais. Também kami considera norma ne la respeita a Constituição e a mi hein tribunal recurso ninia acordão atudihan kona ba assunto ne constitucionalidade. Também relaciona ho assunto de ne maka presidente da República quindi loro Hiracliva exonera tia membro conselho Dr. Luceno por razão que Dr. Luceno halo politização lá e a petição ida se cidade civil hatama ba conselho uso ba conselho atu proses disiplina
quando o juiz Afonso Carmona vai caso ida. Então, como juiz Carmona na berreta nomeação ba presidente do Tribunal de Recurso impedido tamba queixa disciplinar na economia. Então, vice-presidente do Conselho, do Estatuto dos Magistrados do Conselho, rola na competência, convoca reunião. Também da Neduni, mas presidente da República, a paratia, Dr. Luqueno, nessa membro do Conselho. Laos também politização. Nebe público tem claro isso, né? Dr. Luqueno halau nekna nessa membro do Estatuto dos Magistrados. Ori halo convoca reunião membro sida prato halo processo disciplinar com bahasoro juiz Carmona. Então o presidente da República vota medidas la tiro na regras aparatia e por razão kata doutor halo na saída da politização nela los porque na saída itu boleh considera né presidente da República na nomeação né sala bot ida na vez que se for prejuízo ba itania sistema justiça e presidente da República lá reconhece na sala ida né então for falar culpa né ba membro do conselho por halo nomeação fom ida né nebe assunto ida né maka a me considera importante a clarificar para o público e parece que o assunto se logrou matar cari se o meu colega na Evo bele o espelho pele apresenta político e de rumah apresenta Iya, então kalau cara adiciona tan saída maka deputado Joaquim foi lhe dar uma cartona ligado com nomeação do presidente do Tribunal de Recurso depois de alteração da lei número 4/2025 e aditamento do artigo ida na B polia com a nomeação do juiz do Tribunal de Recurso né tem que nem critério mata ia pelo menos ia ona 20 anos atividade profissional e magistratura judicial significa que a minha halau minha tenar minha carreira profissional nessa juiz enquanto cair fila fali ba publicação do Jornal da República sobre lista de antiguidade dos magistrados judiciais Dr. Afonso Carmona foi exerce minha função carreira profissional nessa juiz né se dá 20 anos significa foi uma 16 anos significa se dá preenche artigo 76A usi 76A número 2 usi lei número 4/2025 nebe foi ainda dá Parlamento Nacional aprova tia e presidente da República promulga. Então, se tacar para artigo da né, fila fali ba publicação e Jornal da República sobre lista de antiguidade dos magistrados judiciais, senhor Afonso Carmona se dá preenche requisito nebema lei número 4/2025, artigo 76A número 2 qualia. Foi da nema ka ami halo contestação e de nebe hatama na ba tribunal de halo fiscalização abstrata tamba ami hereka tak idane viola lei sira não mos viola constituição de artigo 124 número 3 e ami henkatak e ami lamentamos tamba presidente da República hatene muito bem katak o fiscalização abstrata né painel de juízes atualo halo decisão de hatung acordam sobre fiscalização abstrata no BAMI hato presidente do Tribunal de Recursos também né processo hasorunia nia labele
lidera o processo. Vice-presidente, neste caso, Dr. Luqueno, Macanesa, vice-presidente do Conselho Superior Magistratura Judicial, que a competência tu lidera, e temos presidente da República, exonera tanto. E temos a lamenta que teve, também, e tenta a politização, intervenção, para ona ia, Conselho Superior Linha Serviço, nebe Constituição RASIC, atur, com a competência, Conselho Superior Magistratura Judicial, nebe órgão soberano e de ida, nomeia membro do Conselho Superior, incluindo Sira Juiz, Sira RASIC, Tusi, Tribunal Recurso União, atur, pela parte do Conselho Superior Magistratura Judicial. Atualmente ali, atak AMI halo fiscalização, custo fiscalização abstrata para Tribunal de Recurso, tá? Ita cidade que é Tribunal Supremo de Justiça. A minha fiscalização abstrata, né? Lá os nessa fala bem que né, o doutor juiz Carmona Dihan, a minha fala contra o Estado, nela los. Nem contra o Estado, nem contra NIA. A minha curso fiscalização abstrata, com a lei ida befordar a NIA, ato, saiba presidente, né? Ou nomeação NIA, ou tan, ema nomeia NIA, né? Tan saída, ao dia de contra a Constituição, e te pode sira berrona de dia. Ele dia não é, e artigo 164, ele dia kata, o Supremo Tribunal da Justiça instala tiha no hakukar função poder sira, nebe Constituição pova Tribunal né, instância judicial máximo nebe Moris Darão e Timor-Leste mata cai. O ilora ita sira kanese ita bot sira outro até né kata, ita sira o que é Supremo Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal de Justiça, né? Sema ala minha canara agora, ele yang kata instância judicial máxima, né? Moris Darão e Timor-Leste makire né? Memang Tribunal de Recurso. Então, ele é Tribunal de Recurso makanesa nuda Tribunal Supremo de Justiça, embora se dá o que antes ele não quer canar. Agora isso tem que articular faliba. Artigo 124. Ele diz né, artigo 124. Presidente da República marca nomeia Supremo Tribunal da Justiça minha presidente. O mandato vai tinaha Husi Supremo Husi juiz sira ou ante o Supremo Tribunal da Justiça minha juiz sira. Significa que atu nomeia juiz, presidente do Tribunal Supremo Niniane, como laiha, presidente do Tribunal de Recurso Niniane, presidente maxei nomeia, mas bem tem que ser juiz, sirabe agora da que Tribunal de Recurso né. Lá os falamos, pode falar patin selo, e tem doutor Carmona, lá os é juiz né ba, lá os é recurso. Ni é a primeira instância de linha. Então agora que o subamado, bele lei se selo bele qual é o ensino, imperatividade constitucional. Nem te tidak dapat ganggu gugat. Ini é efeito na saída. Quando contra a Constituição, nomeação nela los nula, decisões nula, sema caluniação ne tem que sadar katuni nula. La bela dentro how presidente da República lá iha Timor ita nudar democrático democracia constitucional limitação de ter poderes né limita a Constituição mas sei de hankata onia poder to iha be idane mak kesalahan idane maka amila di hankata é masalah gola sala ami curso fiscalização abstrata. Mas, Constituição, qual é claro, ela teto mosi iha, português mosi iha.
Aulete queres nós o português para ita pode tirar rona. E artigo 164, o português. Ponto 2. Até a instalação e início de funções do Supremo Tribunal de Justiça, todos os poderes atribuídos pela Constituição a este tribunal são exercidos pela instância judicial máxima da organização judiciária existente em Timor-Leste. Instância judicial máxima para querer ver Tribunal de Recurso. Eu falo em português e artigo 124, ponto 3. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, neste caso, Tribunal de Recurso, é nomeado para um mandato de 4 anos pelo presidente da República. Nós, tem que nomear. Entre os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Tribunal de Recurso, juiz Siré Nebar. Agora, ato nomeia Banebar, e a fale critérios bons, e bem, e tabela cair por se fale, Lei número 5 de 2022, de 30 de março, Estatuto dos Magistrados Judiciais. Tem que a classificação. Classificação. Artigo 42, classificação quantitativa. Ele adiantata para integração de classificação qualitativa, referida no artigo 40 lá em cima. Prestação do magistrado judicial deve ser classificado numa escala de 0 a 20 valores, com a seguinte correspondência. Até 9 valores é bom de medíocre. 10 a 13, né? Qual é o suficiente? De 14 a 15, né? Valores bons. 16 a 17, bom com distinção. De 18 a 20 valores, muito bom. Agora está o uso. Classificação, né? Senhor Carmona, né? NB. Agora, ele fala Itare. Agora, Itare tem a classificação. Itare fala em carreira. Carreira de magistratura judicial integra as seguintes categorias: juiz do direito de terceira classe, juiz do direito de segunda classe, juiz do direito da primeira classe, juiz desembargador, juiz conselheiro. E tem a mão bota e NB. E sempre a classificação de mão bota Carmona e NB. How dia niamos la sala. Lolos nia hanesa. Político nia bela aceita fatine. Mas nia nudar jurista, nia tem que ter negócio né. Nia juiz. Mahal nia nomeia nia simulei. E depois declaração ida bela tama nia ulma ou se hal fiscalização abstrata né. Contra Estado, mas bela os contra los. Contra Estado moslae, contra nia moslae. Contra mata, lei ida be fodala nia BNB. Lei ne contra a Constituição lolos, orienta lei ne nula. O tan fale MB nomeia nia ne. Nomeação ne nula. Cari que ne hal decisão ruma agora ihabe. E tinha tribunal, nia decisão ne inválido nula, ilegal. Porque contra a Constituição. Imperatividade constitucional. Tá bem legal. Constituição artigo 2, número 1. Ida ne maka ame diangkata. Balon diangkata ame halo politização lá é Constituição. Alterando a Constituição, mas ame halo na fatinha desse né? Los. Mas Constituição válido ela né? Depois se será qual é a competência presidente da República minha. Los. Ame mas lá né competência presidente da República minha. Mas nomeação artigo 124 tem que você juiz sirabe e tribunal de recurso né? E depois tem que ser juiz da primeira classe. Lá bem legal, e tá lá bem legal, só que nessa nega, ela dundia aqui dá. Ela dundia. Já nem mais cara, cara. E depois, ida tá, né, cara. Batida be. Nomeações nessa arbitrárias serão nessa né. Quando lá tua Constituição, né, e tá lá na loçona. Nem está lá los. Porque nomeação será nessa lá tua Constituição, nomeação será nula. Nula em termos de Constituição. E de nema cara a toga e tá pode ser. Faz favor.
Bateu uma tá botando. Ang klarifikasyon ito. Kung ba norma artigo 76 aditamento, né? Lilio número 2. Quer dizer, número 1 moço contra a Constituição, também Presidente da República, nessa competência, né? Nomeia Presidente do Supremo Tribunal. É que o Lio, Presidente Sanana no tempo, em 2003, nomeia na primeira nomeação para juiz. A altura era Cláudio, nomeia. O Lio Pelé, Presidente pelo nomeia, baseado imperativo da Constituição. Nós o deputado mandato explica, né? Também o Lio Pelé nomeia. Agora a Bele falhou não. Agora a Bele falhou não. Dia kata uluk ni lalos, uluk lalos. Agora lalos. Nebe artigo lei número 4 artigo 76 andita né. Lilio número 1 o competência presidente. O da lei de lei. Presidente nomeia. Depois de saiba tribunal. O Presidente do Tribunal de Recurso. Quer dizer, tudo lá norma, né? La pele foi competência direta para o Presidente. Também, quando interpreta de dia, norma aí deve foi em Parlamento aprovado o se tem essa número 1, né? Nem matéria Constituição, né? Não é colher teu na ia competências a tu meio Presidente do Tribunal Supremo e artigo Constituição, né? E número 2, matéria lei também obriga o presidente tem que altuir, maka nomeia juiz de direito ida baturia presidente tribunal de recurso. Então o deputado lê o artigo balo esclarece com a verdade. Nomeação né lolos presidente da República verifica o lucro. Lei, decreto-lei número 38 de 2008. Laos baseado para apontamentos na República Jornal da República com a passagem profissional. Lei o número 4 de 2025.2 né? Exige para juiz, específico para juiz. Laos ninguém passagem profissional sabe que la constitui ninguém função nesse juiz. Então, Dr. Carmona ninguém categoria nesse juiz de direito e tribunal né? Sobre a conta hoje 2009 decreto-lei número 38 mas for dalan ni né? Então, ele é Presidente da República, foi base, la justificável. Ni foi base justificável, também ni foi falei culpa, né? Foi falei vai na sede da Conselho. É que tudo los Presidente da República tem halo ni consulta lá e a Conselho né. Juiz e Conselho ne ia kategoria dia view naik hira imi haru kotok ida mai per hal nomeia ba Presidente da República nil halo ida ne e que tudo te tem halo ni hatene tena kata juiz ida ne dia view hoto ia juiz re ia dar serega Conselho nilarang foi ne ba foi nível na meia per level mo su contestação ida ne mas Presidente da República la ne ita considera nessa ninia decisão nene la ajuda a tu hadiah a tu fortalece a tu hametin be sistema justiça e etc. Aumenta também. Hoje eu avaliar com valores, semak bela halo avaliação, semak halo nomeação, ne
E o artigo 128 da Constituição, qual é o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Conselho Superior da Magistratura Judicial, né, é magistrado do judicial, né? Se ele é órgão, base gestão, no disciplina, deve competência, autonomia, coloca, transfere, não promove, juiz promove. Lá os presidentes. E a Constituição. A não ser Constituição, né? Vai aceitar. Mas se dá. Então, sei de que acontece. Presidente atual ne ba, nós consulta. Agora presidente atual focou para falar conselho. Não mostra de kata aqui, bota direto politiza, direto juiz tira o local nem politiza. Agora então se vai mal de. Presidente nem representante não sei ne ba. Governo nem representante vogal ele ba, irmã. Conselho né. Parlamento nem ele ba. Agora então se vai mal. Sirane nunca qual é o batrumo ba ema se representa nela. Lá vai diante kata acontecimento nessa né. Se há decisões los a sala lá diha. Agora presidente lá iha que os factos lá iha factos ia liman kata iha duni be buat tidak be politização né. Pior dia diantam partidarização. Lá iha factos nara tudo qual dia de nessa ida maquina depois minha lá consulta ho nessa itenia camarada diam lá consulta o Conselho de Magistratura Judicial minha barra nomeação sem consulta nem ingerência nem inconstitucional lá bele cara que danema que tá pusi presidente raci fere ou viola artigos vamos lá os artigos artigo 69 Constituição separação de poderes ita lá bele jangan tak batida bele interdependência né tutur hamutu qualia ba malu buka dalam lá os fali ida sumeta fali ba ida e a sociedade ida nebe itania justiça né é mahal ingerência nesse né sociedade nesse halai lalos então hukum rimba yang akan berlaku sema ke forte dan emak mana ni absolutismo e ita bot sira hot anbut amila ita labela admite sair absolutismo né de labela tá ida nem mais a separação de poderes para labela e abuso de poderes ele asai doutor Luqueno tem que ralar minha serviço no da vice-presidente tá fiscalização abstrata né com a lá os contra com a nomeação em sirne quer dizer que presidente atual labela halal porque se lá e conflito de interesse. Então, o doutor Luqueno, mudar vice-presidente, tem que ralar. Ninha serviço, né? Ninha mandato se rota é 2026. Mas a saída daí. A saída daí. Nem abuso de poder. Nem crime. Nem crime. Lá bela nessa, né? E tem rai, né? Lá osa a vontade do freguês. Ele lá iha liurai, lá iha regulo, lá iha codim, lá iha intel, lá iha panlima. Ele iha maka povo unir representantes. Vale batur para governa, vale tour para representa, vale tour para cair justiça nem tá lá atui. Makida né, mas tá halo né, bem. Às vezes, presidente Babu falou que nem a declaração, vale dia contra a Constituição. A minha maluqueira, a minha alincira, babuca a Constituição. Artigo 124.3, artigo 164.2, artigo 128.1, netum mais nem milere. Nem contra a Constituição, nem então vou tirar uma satena kata contra a Constituição, nem unidade e hak. Nem invade. Qualquer decisão é nula. Lá é a autoridade. Sekarang kita nem maluco nem hal de decisão, atau hatam é uma cadeia nem nula, nem absolutismo, nem contra direitos humanos, porque nem algum contra a Constituição. Nem crime tem abuso de poder, nem crime. Atau dihandai tidak naik.
Amado Sira. Ato completo tá deputado David Indiane. Pergunta, Sara. Em lei. E trabalhei artigo 2, Constituição número 2. Quando base soberania e constitucionalidade. Em relação ao artigo 69, o artigo 164, 124, 128. Número 2 diz nessa lei: as leis e os demais atos do Estado e do poder local só são válidos se forem conformes com a Constituição. Lefan sabe, mané? Só são válidos. Nebe lei roto, decisões políticas roto, nebe órgão soberano de halo, nem é validade nem tem que ter Constituição. Quando ela tem Constituição, makanya é deputado dan seja dia nulo. Você vai perguntar uma. Muito ama. Em relação à fiscalização do Estado, da lei da organização do sistema judiciário, o vosso parecer foi elaborado por um constitucionalista reconhecido. Que papel esperam que desempenhe junto do Tribunal de Recurso? Diga, eu estou entendendo. Em relação à fiscalização, a fiscalização abstrata, o vosso parecer jurídico foi elaborado por um constitucionalista reconhecido. Que papel esperam que ela desempenhe junto do Tribunal de Recurso? O seguinte, Em português. a gente pede, solicita ideias realmente a determinadas elaborações. Mas hoje nós falamos mais da nossa Constituição. E a senhora também, ou menina ou senhora, percebe aquilo que a gente disse. Artigo 164, articulação com artigo 124 e com artigo 128. E depois fomos ver também a lei do Estatuto Magistrados e Judiciários. Nós baseamos nisto. É claro que a gente tenta enriquecer mais, mas não significa que determina o nosso pensamento. A forma de como enriquecer mais aquilo que a gente sabe. Porque ninguém no mundo de tudo sabe, ninguém no mundo de nada sabe. No mínimo, ele não sabe que ele não sabe, ele sabe. Tá bem? E a gente, o que a gente espera? Esperamos que a imperatividade constitucional seja respeitada. Se houver alguma coisa contrária, então quer dizer que a Constituição já não tem valor. E aqui diz, em circunstâncias de domínio, neste domínio, não pode haver leis independentes da Constituição. Ou seja, competência sem base constitucional. A Constituição não é constitucional. Aqui, seguramente, a Constituição não é apenas um limite de lei, é fundamento e pressuposto necessário. Não é apenas um limite, mas é um pressuposto necessário. Portanto, algo que seja contra a Constituição sofre a nulidade. Está bem? Já está a entender, né? Muito obrigado. Mais uma outra pergunta. Ainda tem? Ainda tem mais perguntas? Continua. Sim. A luta continua. E para vocês, estão disponíveis para propor uma revisão mais ampla da lei de organização judiciária, à luz das lacunas e ambiguidades agora expostas? Bem, nós não estamos a pensar ainda até aí. Vamos ter que estudar quais são as lacunas que estão ali para serem colmatadas. Não é? Sim. Portanto, nós não adiantamos nada. Nós nos limitamos, para todos os efeitos, aquilo que está escrito, que ainda não foram alteradas, terão que ser respeitadas. As alterações podem ser feitas, mas terá que ser em consonância com a nossa lei-mãe, a Constituição. Tá? Não obriguei, apenas conversar. E já está. Desculpa. Vai, vamos ver.
Está aqui. Sobre o indulto, pode falar um pouco sobre Outro assunto. sobre a lista Eu vou só dizer uma coisa. Como